Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. Se você está caindo aqui de paraquedas, eu sou Ana Elisa, eu sou médica infectologista, mestra em microbiologia e estou aqui no melhor podcast de infecto para a gente bater um papo sobre microbiologia, infectologia e temas relacionados. Agora é aquele momentinho em que, se você não segue a gente ainda na sua plataforma de áudio preferida, você vai fazer isso, beleza? Se você está ouvindo a gente no Spotify, deixa 5 estrelas para a gente poder aumentar aí a nossa legião de infectolovers. No YouTube, já curte o vídeo, segue a gente, tá? E lembrando a vocês que agora nós temos apoiadores no podcast. Uhul! Pois é, galera, por apenas R$ 10 mensais, vocês vão ter acesso aos resumos do conteúdo aqui do nosso pod, há um grupo no Telegram em que a gente pode continuar a discussão aqui, além de vocês terem acesso direto comigo e poderem sugerir temas aqui para o nosso podcast, por apenas R$ 10, beleza? Bom, no último episódio a gente bateu um papinho, né, sobre síndrome ictérica febril aguda, abscesso hepático, e hoje eu vou trazer um caso de lombalgia e febre. E agora eu tô mais esperta, não vai ter diagnóstico no título não. Vocês vão ter que se virar aí, os infectos são vocês e vocês vão ter que acertar o diagnóstico. Vamos lá? Lembrando que sempre caso real, vida real. Os casos que eu vou vendo no hospital, que eu tô achando interessante, eu vou pegando para a gente poder desenrolar aqui. Então, trata-se de um paciente idoso, 71 anos, ele tem uma doença renal crônica, faz diálise e vem na emergência porque há um mês ele refere que está com uma dor lombar de forte intensidade associada com episódios esporádicos de febre. Ele disse que não é diário, mas que dia sim, dia não, ele está tendo febre e ele chegou a medir alguns episódios, tendo ali 38 graus de febre. De comorbidade, ele refere hipertensão e diabetes, negou alergia, negou trauma nessa região lombar, negou cirurgia recente também nessa região. Então, agora é aquele momento que você vai fazer o exercício do raciocínio clínico junto comigo. Algumas informações importantes, né? O fato dele fazer diálise é algo muito importante. Por quê? Ele tá ali 3 vezes na semana fazendo a diálise, então ele acaba tendo o maior risco, né, de desenvolver infecção de corrente sanguínea por conta dessa diálise. Se tiver, a depender, tá fazendo a diálise no permiquete, pode ter uma infecção associada ao catéter. Enfim, então acaba que o fato dele fazer diálise, isso é um fator de risco para infecção, tá? Ele tem uma lombalgia crônica, certo? Associado também com uma febre já aí prolongada. Não é um quadro agudo, gente, é um quadro de um mês. Então já tem um bom tempo. Nesse ponto aqui, a gente pode colocar o nosso P1, uma lombalgia crônica com uma febre prolongada. E aí vem aquele momento. Quais são as nossas hipóteses? O que é que a gente vai pensar que vai causar uma lombalgia crônica com febre? Porque quando é um quadro mais agudo, a gente pensa, né? Pode ser uma pielonefrite. Começou em poucos dias com a febre, uma lombalgia. Pode ser uma pielonefrite, né? Pode ser algum acometimento renal. Mas está muito prolongado para ser uma pielonefrite. Então tem que ser algo aí a mais. Então eu queria que vocês, nesse momento, dessem uma pausa para poder refletir mesmo. O que é que pode causar uma dor lombar a longo prazo, né, um mês, junto com uma febre, tá? Focando que aqui, né, como é um podcast de infecto, a gente foca nas infecções. Então esse é aquele momento que você vai parar e vai escrever aí, ou então se você está me ouvindo, dá uma pausa e fala,
em voz alta mesmo. Penso nisso, penso naquilo, pra gente pensar. Pausou? Vamos voltar aqui então. Então, galera, quando a gente pensa em lombalgia, a gente já pensa logo assim, coluna do lombar, né? Claro que nos órgãos adjacentes, a gente vai pensar como se fosse um quadro mais agudo, né? Então, rim, até um acometimento gastrointestinal, que não é o habitual, mas, enfim, né? Só extrapolando aqui. Mas como é algo mais crônico, a gente pensa, pô, pode ter algum acometimento na coluna, no osso ou próxima, tá? Junto com uma febre. Porque se fosse só lombalgia crônica, a gente ia pensar em causas também não infecciosas. Mas com a febre, a gente tem que primeiro afastar infecções. E aí, na minha lista de problemas, eu coloquei o seguinte, tá? Paciente com lombalgia crônica e febre. Quais são as minhas suspeitas diagnósticas? Eu vou pensar numa discite, numa infecção do disco vertebral, que aí pode ter começado e, por continuidade, acometido o osso, a vértebra, causando uma espondilodicite, então é outra suspeita, uma espondilodicite. Nesse diagnóstico aqui, a gente também tem que pensar, tá, mas pode ser algo, uma discite, uma espondilodicite, por causas piogênicas ou tuberculosa. Tá? Então, uma tuberculose vertebral entra também aqui no diagnóstico diferencial. E, por continuidade, pode ter também associado aí um abscesso paravertebral ou epidural. Ou seja, a gente vai ver melhor na descrição, mas pela continuidade da infecção, pode ter um abscesso adjacente ali à musculatura das vértebras, então paravertebral, podendo chegar até pessoas, ou um abscesso que vai se estender entre a vértebra e a dura mater, epidural, ou até mesmo entre a dura mater e aracnoide, subdural. Então, é principalmente esse complexo de discite, espondilodicite, abscessos paravertebral, subdural, epidural, que a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial. Até porque esse paciente ele tem fator de riscos para isso. Ele é um paciente que faz diálise. Então ele pode estar o tempo todo ali tendo alguma infecção de corrente sanguínea, esse micro-organismo se espalhar pelo corpo e se alojar ali na coluna. Tá certo? Uma outra questão também é que aqui eu quis frisar que ele negou trauma, porque será que um trauma ali, né, que está causando uma dor e a trauma na região lombar e a febre por outra causa, mas ele negou. Cirurgia recente, porque a cirurgia na coluna pode inocular diretamente ali o micro-organismo. Tá? Então, basicamente, quando a gente está falando de uma lombalgia crônica com febre, esses são os principais diagnósticos diferenciais. Na nossa lista de problemas, continuaria aqui o P2, né, um paciente DRC, né, com doença renal crônica em diálise, e P3, hipertensão e diabetes. Só mesmo para a gente elencar aqui. Então, antes da gente desenrolar o caso, eu quero discutir aqui com vocês. Eu fiz um resumão, né? Os apoiadores do nosso pod vão ter acesso, obviamente, a esse resumo, em que eu fiz um resumão sobre discite, espondilodicite, abscesso, epi, subdural e paravertebral. E a ideia aqui, gente, é o seguinte: como é tudo muito junto, acaba que a microbiologia, a patogênese envolvida é praticamente a mesma, porque é uma infecção por continuidade. Então a gente tem lá, né, a coluna vertebral, temos as vértebras e entre as vértebras nós temos os discos intervertebrais. A infecção, ela pode começar no disco
intervertebral, que aí nesse caso a gente chama de discite. Do disco pode ir para a vértebra, para o osso, e aí a gente chama de espondilodicite, tá? Podendo acontecer o contrário. Geralmente, na criança que é mais vascularizada, o disco começa com a discite indo para o osso. Já em adulto, que está mais relacionado até com trauma, com inoculação direta na cirurgia ortopédica, pode começar no osso, como a espondilodicite, e ir para o disco, discite, tá? E por continuidade, né, do disco da vértebra, por continuidade, pode ir para as adjacências, formando os abscessos. Então, a gente tem o abscesso epidural, que é quando vai ficar entre a vértebra e a dura mater. Lembra que as meninges, elas não só envolvem o cérebro, elas envolvem também a medula vertebral. Então, essa medula que está passando ali entre as vértebras tem as meninges. Então, quando o abscesso forma entre a vértebra e a dura mater, que é a meninge mais externa, é epidural. Quando o abscesso se forma entre a dura mater e a aracnoide, subdural. Então, abaixo da dura mater, subdural. E quando esse abscesso segue para a musculatura ao redor ali das vértebras, podendo chegar a pessoas e tal, paravertebral, certo? Então, acaba que é tudo uma continuidade. Epidemiologicamente falando, essas infecções elas são mais comuns em crianças. Em criança, como eu já mencionei aqui, como o disco ele é mais vascularizado até os 20 anos, mais ou menos, acaba que tem mais chance por conta disso, porque maior vascularização, se é uma infecção hematogênica, chega ali até o disco, e aí, por continuidade, chega até o osso. Em pacientes acima de 50 anos, então idosos também tendem a ter, mas aí a patogênese já é reversa, geralmente começa pelo osso, por algum trauma, por alguma cirurgia, e daí vai para o disco, porque o disco já não é tão vascularizado quanto o da criança. E em relação ao sexo, é muito mais frequente essas infecções em homens do que em mulheres. A patogênese é principalmente hematogênica, gente. Então, é algum paciente com infecção de corrente sanguínea que acaba contraindo uma infecção, o micro-organismo cai no sangue e aí se dissemina pelos órgãos, podendo chegar ali no disco, podendo chegar ali na coluna. Tanto que esse paciente, como eu falei para vocês, como ele faz diálise, logo quando ele chegou no hospital, o pessoal pensou logo numa espondilodicite por conta disso, porque pensou assim, cara, esse paciente, ele pode ter adquirido, e ele tinha um relato também de umas bacteremias durante a diálise, então pode ser que ele fez uma infecção de corrente sanguínea por conta da diálise, né, porque tem um maior risco, e aí o micro-organismo pode ter se alojado na coluna. Então, espondilodicite foi logo uma possibilidade para ele, tá? Então, a principal via é hematogênica. Pode acontecer também de ser trauma direto. Então, fez uma cirurgia, isso é muito comum em cirurgias ortopédicas. O paciente vai lá, faz uma cirurgia porque fraturou a coluna, alguma coisa do tipo, e a inoculação direta, né, a esterilização inadequada da cirurgia, a inoculação direta do micro-organismo ali, favorece a proliferação no osso, que pode seguir para os discos ou para as adjacências, né, formando os abscessos, e causar a infecção. Infelizmente, isso não é tão raro quanto a gente gostaria. E pode ser também por continuidade, que aí é mais raro. Então, é um paciente que está com uma infecção respiratória e aí, por continuidade, chega até a coluna torácica, enfim. Mas não é tão comum, isso é bem mais raro. Ou então a mediastinite. O paciente tem uma infecção no mediastino e por continuidade chega na coluna torácica e tal. Mas é bem mais raro isso. Quando a gente fala de microbiologia, tá? Os mais comuns, os micro-organismos mais responsáveis por espondilodicite é, em primeiro lugar, em disparada, 60%, Staphylococcus aureus. É o mais comum. É o mais comum. Tanto que nesse paciente com diálise, a gente tem que pensar também, tem que cobrir de alguma forma a aureus. Porque ele pode estar no
topo, ele está no topo, né, de realmente principal micro-organismo, 60% dos casos, tá? Seja por trauma direto, por cirurgia, seja por infecção hematogênica, tudo isso pode causar. Seguido, a gente tem as enterobactérias. Então, Escherichia coli, por exemplo, pode estar como um patógeno, mas é bem menos, né, 30%. E depois, bem menos comum, aí pode dar Staphylococcus epidermidis, que epidermidis, gente, é um estáfilo que coloniza a nossa pele, que tem um poder patogênico bem menor do que o aureus. Então, o aureus, ele é o que tem o maior poder patogênico, e dos estáfilos coagulados negativos, inclusive, se eu quero até que vocês me falem aqui, vocês entendem quando a gente fala coagulase negativo, coagulase positivo? Me contem qualquer coisa, depois eu posso até trazer um episódio explicando sobre isso. E aí o epidermidis é um coagulase negativo, mas ele tem um poder patogênico muito menor, mas pode causar infecções. E aí espondilodicite, nedicite é uma delas, mas não é tão comum. Influenza, hemófilos influenza também pode estar na jogada e streptococcus, tá? Então aqui a gente vê que tem que cobrir gram positivo, gram negativo, menos frequente assim, na literatura do exterior, né? Mas, por exemplo, tuberculose aqui não é tão menos frequente assim. A gente vive num país endêmico de tuberculose. Então a gente também tem que lembrar, né? Até porque é uma infecção crônica, a gente tem que pensar em tuberculose. Então, Mycobacterium tuberculosis entra também. Alguns fungos podem causar infecção, Cândida, Aspergillus, Cryptococcus, mas é bem menos comum nesse caso. Parasitas e também brucela pode causar. Só que brucela não é comum aqui, é mais comum no Mediterrâneo e no Oriente Médio. Quais são os fatores de risco para esses pacientes, né, desenvolverem osteomielite? Claro que qualquer pessoa pode ter espondilodicite, né, que é um tipo de osteomielite, discite, enfim. Mas os mais relevantes, né, os principais fatores de risco são diabetes, que o nosso paciente tem, uso de drogas intravenosas, porque facilita a entrada, né, do áureus na corrente sanguínea, que o áureus também está colonizando a nossa pele. Então, se você está ali quebrando a integridade da pele, facilita a entrada. Infecções associadas a catéter, né, como é o caso do paciente que faz diálise, está mais propenso à infecção de catéter. Então, pela via hematogênica, esse micro-organismo pode chegar ali na coluna. Cirurgia, né, por trauma direto. Endocardite, infecção urinária, por quê? Essas infecções, elas podem causar uma bacteremia. E aí, com o micro-organismo na corrente sanguínea, a mesma coisa, chega lá no osso, na coluna. Alcoolismo crônico, porque o paciente acaba desenvolvendo imunossupressão, cirrose hepática e doença renal crônica, né? Porque acaba que é um paciente que vai ter mais chance de evoluir com infecções de corrente sanguínea. Qual é a clínica? Para a gente pensar em uma discite, uma espondilodicite, um abscesso, é uma clínica de subaguda crônica, gente. Paciente que chega com sintomas agudos, a gente não vai pensar logo de cara, tá? No nosso paciente que a gente está pensando, que é um mês de história. Então, tem uma cronicidade aí, tá? Então, geralmente é uma clínica mais subaguda, crônica, que pode ter uma dor na coluna, no nosso caso aqui uma coluna lombar, mas pode ser em qualquer localização, então cervical, torácica, pode rolar em qualquer, apesar de que na coluna lombar é mais predominante. E essa dor pode ser localizada só ali naquela região, ou quando já tem compressão dos nervos, pode já ter uma irradiação dessa dor. Febre pode acontecer em 50% dos casos, tá? Então, assim, se chega para você um paciente que tem uma lombalgia crônica e fatores de risco, um paciente dialítico, um paciente diabético, como é o nosso caso, mesmo sem febre, pode ser infeccioso. Então tem que entrar no diagnóstico diferencial, porque a febre só vai causar ali em metade dos casos. E pode ter déficits neurológicos, né, pela disseminação da infecção, compressão ali. Então, a paciente pode ter uma diminuição da sensibilidade local, pode ter uma radiculopatia, pode evoluir com incontinência urinária e fecal. Geralmente, aí é quando já tem uns abscessos, né, abscessos extensos, que podem comprimir a coluna, o plexo nervoso. Aí, gente, antes da gente ir para o
diagnóstico, contar para vocês como é que foi feito o diagnóstico desse paciente, né, do nosso casinho. E aí, quando ele chegou, o pessoal ficou logo, né, lombalgia crônica com febre, em paciente dialítico e diabético, o paciente já ficou atento, ó, pode ser aí uma espondilodicite. E aí foi feito um exame de imagem, uma ressonância, porque ele primeiro fez uma tomografia que não foi conclusiva. A tomografia não foi conclusiva, como vocês vão ver, a ressonância é o padrão ouro. E na ressonância foi vista uma imagem sugestiva de espondilodicite. E antes de começar os antibióticos, graças ao bom Deus, até porque vocês vão ver aqui que nesses casos, gente, como é uma terapia muito longa, já tô adiantando tudo, né? Mas como é uma terapia longa, a gente evita fazer tratamento empírico. Vou falar aqui para vocês quando é que a gente faz tratamento empírico. Mas se o paciente está estável, como é o caso desse paciente, ele não tem sinais de sepse, o adequado é você não começar um antibiótico até ter os resultados das hemoculturas, para poder fazer um tratamento guiado, direcionado. É muito tempo de antibiótico, a gente precisa guiar para garantir que está pegando ali o micro-organismo desejado, tá? E aí, então, nesse caso, foi feita ressonância junto com as coletas de hemocultura. E foi certeiro. Isolou um Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Então, isolou lá o aureus. Quando a gente checa no antibiograma, corre lá, oxacilina resistente. Então, ele acabou casando direitinho, né? Espondilodicite, principal agente etiológico, aureus. E como ele está em ambiente de diálise, acaba sendo, né, uma assistência à saúde, veio uma MRSA, tá? Então, como é que a gente faz o diagnóstico da discite, da espondilodicite, dos abscessos? Primeiro, é sempre, né, comum a gente pedir um laboratório, mas esse laboratório geralzão, gente, ele vem bem inespecífico. Então, nós temos um aumento de leucócitos, tem uma leucocitose, que é comum, né, numa infecção bacteriana, principalmente, aumento de PCR, aumento de VHS, principalmente, né, como tem acometimento ósseo. As hemoculturas, elas são fundamentais, porque é ela que vai dizer pra gente qual é o micro-organismo que a gente vai isolar, e assim garantir que vai estar ali cobrindo, né? Então tem que pedir hemocultura para piogênico. Se você trabalha no setor que tem como fazer também hemocultura, né, para tuberculose, massa, PED, no hospital que eu trabalho não tem. Então nesse caso aqui, por exemplo, se eu coletasse as hemoculturas, não crescesse nada aeróbio, eu ia ter que correr atrás de diagnosticar tuberculose também, né? Ver se tinha tuberculose. Então, enviar para o LACEN, enfim. No caso, a drenagem, porque pode acontecer de, a hemocultura veio negativa, como eu acabei de falar, ou fica aquela coisa assim, eu não sei se é espondilodicite mesmo, você pode pedir, né, ou pela radiointervenção ou pela neurocirurgia, de fazer uma aspiração da secreção, que está lá na coluna, e culturar a secreção. Geralmente, por exemplo, nesse caso aqui, não foi necessário. A hemocultura já disse pra gente. Na grande maioria das vezes, a hemocultura ela vai nos ajudar. Mas se vier negativa, ou se você tiver com o diagnóstico incerto, cultura a secreção. Então, aspira a secreção ali. Isso aí, gente, vida real para vocês. É um embate complicado. Não é tão simples assim. Porque a equipe cirúrgica não vai ser tão favorável à abordagem, porque eles acham que faz empírico, mas não é bem assim, né? Vocês estão entendendo o pensamento do infecto. A gente gosta de ver bicho para fazer uso racional de antibiótico, para garantir que está tratando a infecção, para garantir que o paciente vai ser tratado corretamente. Tá? Então, a gente aspira ali aquela secreção para poder tentar identificar esse patógeno. E manda também para esta patologia. E a ressonância, que é o padrão ouro. Inclusive, esse paciente, ele fez a tomografia, não foi uma imagem conclusiva, mas como a clínica estava muito compatível e a suspeita estava muito grande de espondilodicite, a gente seguiu na ressonância. E aí, a ressonância veio. Na ressonância, você pode acontecer em um corte, né, geralmente,
você tem uma hipodensidade, então tem ali uma hipodensidade no disco, no osso, né, se tem espondilodicite, enquanto em outro corte você vai ter, por exemplo, em T1, né, no corte T1 da ressonância, tem um hipossinal. Já em STIR, vocês estão vendo que eu chamo a galera da rádio junto comigo, né? Vocês estão percebendo. Já nesse corte, você tem uma hiperdensidade. Então, eu até deixei no resumo, galera, uma fotinha aí para quem pegar o resumo. Os apoiadores vão ter acesso ao resumo. Quem tem uma hiperdensidade no disco, no osso, e aí é bem característico de espondilodicite, tá? Como é que a gente trata? Falar aqui para vocês repetir. Empírico, galera, é só em situações como o paciente está grave, o paciente está séptico, o paciente está com comprometimento neurológico importante a ponto de que parou de andar. Eu já vi um paciente que ele tinha uma artrite séptica e aí ele foi drenar essa artrite séptica. Então isolou lá o áureus bonitinho, era até sensível ao óxido e tal. Dessa aspiração teve alguma disseminação que ele evoluiu com espondilodicite. E tipo, foi uma espondilodicite que acometeu, não foi só uma região da coluna, foi coluna torácica, foi coluna lombar. Esse paciente ele ficou sem andar. Ele ficou sem andar. Um acometimento extenso. E aí, nesse caso, a gente até falou, velho, foi porque foi logo depois do procedimento. Aí, guiado por esse áureo do joelho da artrite séptica, a gente começou a tratar. Então, assim, nesses casos, né, com sepse, comprometimento neurológico importante, suspeita de infecção fúngica, aí a gente pode até começar empiricamente. Porque a fúngica é aquele caso só quando você não isolou nada, é um paciente que tem fator de risco, e aí, como não dá para esperar 30 dias, que é quando sai a cultura do fungo, você começa, tá? Mas a grande maioria das vezes é por conta de paciente séptico ou com comprometimento neurológico importante. Aí a gente vai cobrir, principalmente, áureos e E. coli. Então, uma possibilidade. É um paciente que veio de comunidade. Você pode fazer, por exemplo, uma ceftriaxona para pegar o áureos e pegar a E. coli, tá? Mas, é um paciente que está grave e que está sempre fazendo diálise. É um paciente que está sempre indo na assistência, tem um risco de MRSA. Aí é melhor você começar com uma vanco, por exemplo, para pegar um áureos MRSA, e pode associar um ceftriaxone para pegar uma E. coli, que geralmente responde bem, entende? Mas o empírico é basicamente nessas duas situações aqui. Paciente séptico, grave e com comprometimento neurológico importante, apenas. No nosso caso, por exemplo, o paciente está bem, claro que a dor incomoda, que a febre incomoda, mas ele está bem. Né? Os parâmetros clínicos hemodinâmicos deles estão normais. Então, a gente vai guiar esse tratamento, que foi o que a gente fez. Hemocultura, isolou, aí a gente começou. Por quê, meu povo? São 6 semanas de tratamento, tá? 6 semanas. Não é pouca coisa. Sendo que se for tuberculose, né, vertebral, 9 meses. Então é muito tempo de tratamento. A gente tem que guiar esse tratamento, tá bom? E quando é que a gente faz a cirurgia? Aí a cirurgia a gente tem que chamar junto. Porque como eu disse para vocês, eles ficam com receio, mas tem momentos que o antibiótico não vai ser suficiente, que tem que drenar. E quais são essas situações? Comprometimento neurológico. Então, esse paciente que eu comentei para vocês que estava, não foi só questão de antibiótico, não, tinha que drenar também. Porque o antibiótico tá lá, mas o antibiótico ele não vai fazer milagre, gente. Precisa drenar as bactérias que estão ali no pus, que estão mortas. Tem uma carga bacteriana muito grande para o antibiótico da cotaçãozinha, tem que drenar. Paciente que tem instabilidade da coluna vertebral, os ortopedistas vão entender isso melhor, mas assim, eu tava vendo que essa instabilidade é quando muda a angulação da coluna. Tem gente que fica com a cifose mais acentuada, uma lordose mais acentuada. Aí, nesses casos, tem indicação de cirurgia. Quando o paciente tem bacteremia persistente, tá? Porque o que a gente faz? A gente começa a tratar, e aí vai pelo menos uma vez na semana, vamos coletar uma hemocultura aqui para ver se tá já, né, beleza. Esse paciente mesmo, do nosso caso, ele começou a tratar com a vanco, foi seguindo legal,
A gente fez uma cultura de controle e já estava negativa. Então, bacteremia persistente, porque mostra assim, ó, tá jorrando ali, tem que tirar o foco para garantir que o antibiótico faça o seu trabalho. Do persistente também, porque tá ali comprimindo, e abscesso maior que 2,5 centímetros. Então, nesses casos, tem que chamar aí neurocirurgia, ortopedia, para entrar também no caso. Beleza? Esse caso foi um caso até que o antibiograma teve um desenrolar aí que eu até suspeitei de um efeito chamado Mickey Creep, mas que eu vou deixar para falar em outro podcast, para isso não ficar muito longo, tá bom? Me contem aqui o que é que vocês acharam do nosso episódio. Lembra de compartilhar com aquele seu grupinho, com seus amigos, para a gente poder aumentar aí nossa legião de Factolovers. Convido você a se tornar um apoiador do nosso podcast, que além de incentivar o nosso trabalho aqui, vai estar tendo acesso aos resumos do conteúdo, poder discutir, né? A gente levar essa discussão para fora do nosso podcast e também de você poder sugerir temas para cá, tá certo? Um beijão e a gente se vê no nosso próximo Papo Infectado.